Bom dia, famílias, bom dia, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nesta terça-feira de manhã, eu não poderia deixar de comentar a priori esta questão ocorrida, esse fato ocorrido em Goiás. Então, o Brasil é um país muito grande. Aqui ocorrem várias situações, aqui morrem pessoas a cada minuto. Aqui em São Paulo, então, é terrível. É uma guerra sem precedente. É uma guerra muito maior que Síria, que esses países que estão em guerra. Aqui é muito maior a guerra, né? Até por incompetência e incapacidade do homem, ou às vezes por ignorância, né? Por falta de cuidados, etc. A lei de abuso de autoridade, ela fala em livre manifestação, ela reafirma a livre manifestação. Eu também sou totalmente a favor. Num país democrático, você tem que ter a liberdade, como assegura o artigo 5º da Constituição Federal, de ir e vir e se manifestar a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer local, desde que seja pacificamente, sem deteriorar o patrimônio alheio, ou seja, o patrimônio privado, que são pagos com os impostos oriundos dos cidadãos e cidadãs, e o patrimônio, aliás, o patrimônio público, pago com os impostos, e o patrimônio privado, que é alheio, tem que ser respeitado, né? Então, nesse caso de Goiás, eu sinto muito pelo jovem lá, que acabou sofrendo a agressão física, né? Agressão entre aspas, né? Porque nota-se que o capitão, eu não estou aqui para, eu sou advogado do diabo, mas eu não deixo de falar. Aqui eu dou uma cara a tapa, aqui eu passei 30 anos nessa profissão. Então, nesses 30 anos de profissão, eu estava ali para manter a ordem pública. E eles me jogavam pedra, urina, me jogavam coquetel molotov, jogavam um monte de coisa. E não respeitavam o que a gente pedia. A gente pedia, olha gente, vamos ficar para lá. Mas não ficavam. Gente, vocês têm que manter uma certa distância, né? Nós estamos cumprindo ordem. E eles não respeitavam. E sempre tem um grupo infiltrado no meio, certo? Para provocar uma situação de conflito, para depois dizer, olha, tá vendo? Essa polícia é violenta, olha o que a polícia fez com a gente, tal. Isso ocorria muito entre policiais militares e professores. Eu falei muito sobre isso no passado. Porque nós, policiais, nós éramos a favor das ações dos professores. Nós policiais éramos a favor das ações dos professores. Quando eles reivindicavam, nós éramos a favor. Mas quando nós estávamos ali, nós estávamos cumprindo com a nossa obrigação, né? Não tem como, é ordem a ser seguida. É regime militar, estamos sujeitos ao Código Penal Militar. Se você não cumpre, é prevaricação. Então, vejam, que nem naquela manifestação da Polícia Civil, 40% eram policiais militares que estavam ali no meio, infiltrados, porque eles não podem aparecer, estão sujeitos ao Código Penal Militar, por subordinação e uma série de outras situações. Eu tomei 2 tiros de borracha do meu próprio colega nas costas, ficou 2 rombos nas minhas costas, tiro de borracha. Eu fui reclamar para quem? Para o bispo, não reclamei para ninguém. Eu estava ali. Eu arrastei muitos senhores de idade, aposentados, eu arrastei dali, que não estava aguentando, suportando mais tanto gás. Foi naquela guerra que teve na Polícia Civil lá, que as policiais militares estavam, com os policiais de serviço, perto do Palácio do Governo lá, e que de forma ignorante, absurda, o governador não quis receber a comissão, convencido pelos comandantes que estavam lá junto com ele, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Porque disse que não poderia abrir precedentes, porque depois teria que, sempre que houvesse uma manifestação, abrir precedentes para os policiais. Então, quer dizer o seguinte,
Eu tenho certeza, não é a vontade dele, né? Não era a vontade dele. Mas ele está e eles botando coisa no rosto, indo para cima dos policiais. Então, são absurdos que acontecem. Manifestação, ela tem que ser pacífica, tranquila, obedecer aquilo que é determinado, né? Podem ver os policiais militares quando fazem manifestações ali no MASP, eles não entram na Avenida Paulista, por quê? Não pode, porque eles são policiais, tem que dar exemplo, e a partir do momento que eles interrompem a Avenida Paulista, eles estão tirando o direito do cidadão de ir e vir, que é aquele que quer usar a via e não pode. Então, o seu direito começa quando termina, né, o do seu próximo, né? E assim por diante. Então, eu gostaria de dizer aqui o seguinte: o capitão vai ser indiciado? Vai responder um inquérito? Vai. Só que é o seguinte, está no cumprimento do dever legal. É sempre assim. A polícia militar sempre leva a pior. Sempre. Né? Quantos policiais não estão no meio das manifestações lá a paisano e ninguém sabe? Né? Mas é assim. Aqueles que serviço estão cumprindo com o dever. Né? Então, eu tenho certeza que ele... E nós sentimos muito por ele. Embora ele não tenha respeitado o que foi determinado ali pelo agente da autoridade. Né? Então, há de se compreender as coisas, há de se ter discernimento, luz. A mente tem que estar iluminada, porque se nós não tivermos... Então, é o seguinte, tira a polícia militar, deixa eles, vão quebrar que nem fizeram aí outro dia, esses mulambo, esses baderneiros, quebraram vidros, quebraram orelhões, quebraram tudo, quebram carros, quebram tudo. Isso é manifestação, gente? Fala para mim. Isso é reivindicar algum direito? Então, tenha santa paciência, né? Aí acaba ocorrendo uma fatalidade dessa, uma infelicidade dessa, e denigre a imagem do capitão, né? Poderia ser um soldado, um cabo, um sargento. Eu estou falando capitão porque era o capitão. E ele acaba sofrendo, né? Até com relação à família dele, porque ele está no cumprimento do dever legal, e ele deve ter filhos, deve ter esposa. Você acha que a esposa não vai perguntar para ele, escuta, mas por que você fez? Ah, eu usei do instrumento que a polícia determina, que é a tufa. Eu estava segurando nas duas pontas, pedindo para afastarem. Determinado momento eles atacaram. Eles jogam pedra, jogam urina, jogam coquetel molotov, jogam tudo que encontram ali pelo chão, eles jogam na gente. Então, chega uma hora que nós temos que avançar. E no avançar eles vêm para cima da gente. Se aquele moço não tivesse ali tão próximo à barreira, ele não teria sofrido o que sofreu. Então, sinto muito pela família, sinto muito pelo rapaz, oro pelo restabelecimento, pronto restabelecimento da sua saúde, mas há de se compreender as coisas. As coisas não são assim. Acontecem muitos fatos envolvendo policiais militares no cumprimento do dever legal, em que ele não queria aquele resultado. Cesário, mas tem situação... Sim, nós temos vagabundo no nosso meio também. Né? No universo de São Paulo, 105 mil policiais. Se você pegar 20% e falar que é tranqueira, são policiais vagabundos ou envolvidos com crime, ou etc e tal, você vai ter mais de 20 mil policial. É um contingente muito grande. Mas compensação, você vai ter 80 mil, 90 mil honestos, que estão ali no cumprimento do dever legal. Né? Que nem aquele moço que tentou tirar a arma do policial e acabou sendo baleado e faleceu. O policial foi absolvido, porque ele estava no cumprimento do dever legal. O que está acontecendo muito no Brasil é que não está... o desrespeito de lá de cima é tão grande, do topo,
dos parlamentares, dos governantes. O desrespeito é tão grande, eles fazem o que bem entendem, é a farra do boi, eles roubam o país, roubam a nação, praticam tudo quanto é tipo de crime e não são punidos, que está descendo aqui para baixo, está vindo para baixo aqui. O desrespeito, eles se julgam no direito de desrespeitarem os agentes da autoridade, né? Infelizmente. Que não é da vontade de quem está ali. Aliás, quem está ali não gostaria nem de estar ali. Está ali porque é obrigado, cumprindo ordens, no estrito cumprimento do dever legal. Podem ter certeza disso. Quantas vezes eu não fui e eu não queria estar lá? Em horário de folga, tiraram minha folga, etc e tal. Né? Quantas reintegração de posse que eu chorei junto com as pessoas que estavam perdendo ali o seu barraco, a sua casinha, que ainda estavam devendo no material de construção, e teve muito local que eles reintegraram posse, disse que eu construí praça, postos, escola, construíram nada, porque eu passo lá até hoje, é só mato e usuário de droga, e as pessoas ficaram onde tem onde morar, né? Teve lugares que eu tive que brigar com assistente social. O tempo de chuva, ia chover, molhar colchão, molhar tudo, eu tive que brigar. Então, a gente tem que olhar para as coisas como elas são de fato, e não sermos induzidos por mídia, por canais de televisão, por Rede Globo, que de repente foca só um lado só, o lado que lhes interessa. Então não é por aí, entendeu? Infelizmente, gente, tá? Essa é a mensagem que eu passo com relação a esse fato que realmente me deixou extremamente chateado. E aí eu vejo o noticiário, todo mundo excomungando o polícia. Você vê que ele não tinha problema disciplinar, não tinha nada. Foi uma fatalidade ali e ele tinha que usar da tonfa dele, não tem como. Como é que você vai? É que nem no estádio de futebol. Tem 10 mil de um lado, né? 40 do outro. Como é que você vai interagir com aqueles 10 mil lá? Primeiro que em estádio de futebol particular não era nem para ter polícia lá dentro, né? Polícia era para estar patrulhando as ruas. E no máximo fazendo a segurança externa. Lá dentro é segurança particular, porque são shows, são eventos esportivos que visam lucro. Todo mundo ganha dinheiro. Ah, mas Cesário, paga a taxa. A taxa acho que é de R$15, R$20 por policial. Aqui, ó, taxa nada. Policial militar na rua trabalhando, patrulhando para todos. E não estritamente para um grupo que visa interesse. Não quero saber se é na Arena Corinthians, eu sou corintiano. Eu sou contra policial militar dentro da Arena Corinthians. Porque o policial militar é funcionário público. Ele recebe dos impostos, né? Ele também paga imposto, mas ele recebe o salário dele oriundo dos impostos. Então ele tem que prestar serviço para todo mundo. Não dentro de Allianz Parque, Arena Corinthians e outros espaços particulares aí, que está todo mundo enchendo o bolso, para não falar outra coisa, de dinheiro, né? E ainda usa o serviço público, enquanto você não tem a viatura na rua, não tem os patrulheiros na rua para trabalhar. E muito patrulheiro vai na hora de folga lá, né? Ao invés de estar descansando, ele não ganha hora extra, não ganha adicional noturno, não ganha fundo de garantia, não tem nada. Não tem reposição salarial, ou seja, a integralidade dele está caindo. Já ele ganha o mesmo que todo mundo e não teve hora extra, adicional noturno, fundo de garantia, não teve absolutamente direito nenhum. Não conseguiu sequer ingressar num projeto social para adquirir uma casa própria, que foi o meu caso, né? Que eu senti muito por isso. Então, gente, temos que pensar melhor. Vamos pensar melhor, com calma, sabe? Tudo que acontece, pau no polícia. Não é assim que funciona. Nós temos que analisar com mais calma. E outra, ir atrás de Rede Globo. Rede Globo. Quantas matérias eu não levei para a Rede Globo pronta? Quantas vezes não gastei dinheiro do meu bolso e ela não jogou pro ar porque ela falou assim, vai atrapalhar fulano politicamente, isso não é bom para nós. Quer dizer, ela está mais interessada
lá no político que poderia ganhar a eleição e ela poderia perder lá uma tetinha, do que interessada nas coisas do povo, naquilo que o povo realmente necessita. A Rede Globo poderia ajudar muito a gente, sabe? Mas ajudar muito mesmo, né? Mas não ajuda, né? Ontem eu vi um acidente também de trânsito, os caras fazendo racha, sabe? E aí nós perdemos 2 pessoas, mãe e filho, que não tinham nada a ver com isso, sabe? Aí eles fogem, depois se apresentam com advogado, são liberados. Esse é o nosso país, gente. Por isso que a polícia está cansada. A polícia está cansada. O jovem entra com força total, entra com aquele ânimo, com aquele fogo. Passa uns 2 aninhos, ele desanima. Porque ele vê que ele prende o cara sai. Ele prende o cara sai. Político é preso, dali um pouquinho, um advogado bom, um advogado brilhante, atua bem, tira o cara, e assim por diante. Aí você vê o ministro do Supremo libera o cara que a mulher dele faz parte do escritório do ministro do Supremo, sabe? E o cara que foi liberado é cliente do escritório, sabe? Gente, é o Brasil, gente. Pelo amor de Deus, nós perdemos 2 vidas ali, eu senti muito, mãe e filho, no acidente, porque os caras estavam fazendo racha. Prende esses caras, gente. Prende, olha, vocês vão ficar presos, vai correr inquérito, nós vamos apurar. E por fim, nós vamos ver se vocês são culpados ou inocentes. Tem que ser o inverso, gente. Senão, a certeza da impunidade vai continuar sempre. Certo, gente? Então, pelo amor do meu filhinho, estou fazendo um apelo a todos vocês, que quando ouvirem essas histórias, procurem avaliar melhor, procurem pesquisar melhor, porque senão nós acabamos escorraçando pessoas que não têm culpa nenhuma no cartório, né? Os índios estão sofrendo lá, essa terra aqui era deles, nós é que tomamos terra deles. Então, é tanta coisa errada nesse país, infelizmente, é tanta coisa errada, que vem desde lá de trás até os dias atuais. Infelizmente, gente, é só vagabundagem, né? As caravelas já vinham com prostitutas, com bandidos, ladrões, que era para colonizar o Brasil. As pessoas da corte ficavam lá em Portugal, não vinham para cá. Então, sabe, é umas coisas que não dá. E o Brasil hoje está tomado, vendido, saqueado, né? Você vê, eles estão fazendo a reforma previdenciária, gente, mas olha, nós temos grandes empresas que devem 427 bilhões para a Previdência. São 3 vezes mais o déficit da Previdência. 3 vezes o valor do déficit da Previdência. Nós tivemos momentos bons, superávit, renda per capita boa, momentos bons para se fazer reforma. Não foi feita, tudo engavetado, eles estavam preocupados em roubar o país. Agora as leis trabalhistas poderiam ter sido realizadas, reformas trabalhistas lá atrás, não, então agora, com 13, 15 milhões de desempregados. Então, sabe, hoje eu estou até fazendo a minha postagem em forma de choro, porque é muito triste, desanima. Eu estava até pensando, eu quero falar, mas será que eu falo? Sabe, será que vale a pena? Mas aí me vem uma coisa no coração, parece que Deus me fortalece, vem uma luz e diz assim: fale, senão você estará se omitindo, você estará se negando a ajudar, a contribuir com o seu pedacinho, com a sua partezinha. Então, essa minha postagem é a minha partezinha, sabe? Faça a sua também, um pouquinho de mim, um pouquinho seu, sabe, um pouquinho da Adriana, um pouquinho de todo mundo, da Fabi, um pouquinho, todo mundo, sabe, ajuda, soma, no final sai alguma coisa, entendeu? Vamos cobrar desses políticos, desses deputados, desses senadores, desse governo, sabe, vamos cobrar deles, vamos cobrar dos vereadores. Pô, mas eu tenho que ir lá atrás do deputado. Não precisa não. Vai na sua Câmara Municipal, cobra do vereador que você votou nele, cobra dele. Fala assim, eu quero uma moção de apoio a esta lei. E encaminha para o seu deputado, encaminha para a Câmara dos Deputados, encaminha
para o seu senador, que você votou. Eles vão encaminhar, eles têm todos os dados da Câmara Municipal, tem assessoria, gente, sabe? Então, nós temos muitas formas e maneiras, além de a mídia social, como eu estou fazendo agora. Você ligou ali, ó, tal, tem um sinal bom, meu sinal aqui é ruim. Ontem tentei gravar fazer uma postagem, nossa, cortava toda hora, me deu uma raiva, até parei, sabe? Porque o meu sinal aqui é aquele antigo de 10 megas só, e eu não tenho condição financeira de ficar pagando coisa muito alta, né? E até porque estão me arrebentando, esse governo do PSDB ditador aí, está me arrebentando, depois de 30 anos de trabalho, né? E agora a guarda, os vigilantes ganharam o direito de recontagem por tempo de serviço na insalubridade no grau máximo. Gente, eu não ganho. Nós não ganhamos. O governo do estado não encaminhou para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados do estado de São Paulo não legislou a respeito. E mesmo assim, nós somos cerceados do nosso direito, gente. Por isso que eu falo ditadura. A ditadura é o que nós vivemos hoje. Eles simplesmente não deram. Era direito líquido e certo, constitucional, não deram. Agora eu vejo hoje no noticiário que os vigilantes ganharam o direito de recontagem de tempo de serviço em razão de perceberem na folha de pagamento a insalubridade no grau máximo. Então o que vale a Constituição Federal? Não vale nada. Não vale nada porque ninguém cumpre, né? O Itaú agora, na colisão com o Unibanco, deve 25 bilhões de impostos. O CARF, que é o conselho que auxilia o Executivo Federal, está perdoando a dívida, gente. O governo federal está perdoando a dívida. Aí eu pergunto para vocês, nós, Brasil, eles perdoam porque eles estão pensando no Caixa 2 do ano que vem, mas nós, Brasil, estamos em condição de perdoar 25 bilhões de um banco, de uma colisão que está tendo lucros assim exorbitantes todo ano. Todos os bancos, estou falando só do Itaú, Bradesco, até Banco do Brasil, todos eles, sabe? Com juros aí exorbitantes de 400% no cartão de crédito. Gente, sabe, é humilhar, é constranger a população, é sufocar a população, é a ditadura fria de bastidores matando a população, gente, aos poucos. Porque toda essa fortuna aí que eles perdoam, toda essa fortuna que devem para a Previdência e não pagam, todas essas propinas, todo esse superfaturamento, esse dinheiro desviado, fez falta para você, família. Infelizmente, sinto muito pela senhora, pelo senhor que perdeu seu filho ali porque não tinha remédio, não tinha médico. Por vocês que perderam o papai e a mamãe ali porque não tinha remédio, não tinha médico. Sabe, eu sinto muito mesmo. Mas é tudo culpa de quem? Desses vagabundos. Eles são criminosos. Eles são os homicidas. Por isso que eu digo que eles tinham que estar presos. Renan Calheiros tinha que estar preso. Eduardo Cunha, continuar preso. Todos presos. Vamos abrir um inquérito. Vamos apurar. Se for inocente, liberamos. Se não, não. Sabe? A priori são suspeitos de terem desviado fortunas e esse dinheiro não chegou na saúde, na educação, não chegou na segurança pública, no social, e isso proporcionou mortes, sofrimento, fome. Isso proporcionou 1000 coisas ruins para a população brasileira. Sabe, roubos, furtos, porque a viatura não estava lá, porque não tinha estrutura para isso, não tinha efetivo para isso. Então, gente, pensem nisso. Por favor, pensem nisso, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado, desculpe o desabafo, que Deus abençoe cada um de vocês e os seus familiares, e é só orar, pedir a Deus para nos ajudar, porque não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Tchau, gente. Valeu. Um bom dia para vocês. E, ó, não desanima. Eu tô chateado, mas não desanima, não. Bola para frente. Vamos jogar para cima e vamos. Mas só que tem que cobrar. Se não cobrar, se todo mundo não cobrar, aí não funciona.
Só o Cesário, de que vale a palavra de Cesário, ó? O Cesário falando é um burro cagando, é a mesma coisa para esses caras, né? Eu sou um grão de areia no universo, sabe? Eu achei tão bonita aquela história do prefeito honesto lá, tão bonito, gente, não existe coisa mais bonita que isso, o legado que você deixa, a história que você deixa, sabe? Se você tem um deputado honesto, ele vai crescer cada vez mais. Ele era vereador honesto, foi ser deputado honesto, depois pode ser um senador honesto, um governo honesto. Não precisa, sabe? Caixão não tem gaveta, gente, pelo amor de Deus, sabe? Por isso que quem rouba o povo, principalmente o povo brasileiro, que é um povo ordeiro, povo religioso, um povo trabalhador, tem que pagar caro. Na minha opinião, tem que pagar muito caro, sabe? O mínimo, cadeia, né? Cadeia. Esses caras tudo aí vão estar na rua logo, logo, gente. Logo, logo. A Georgina vai ficar presa. Roubou o pote de manteiga lá, furtou lá o arroz, o pote de manteiga. Tadinha. Não foi julgada e vai ficar presa. Sabe? Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Tá bom, gente. Um abraço. Bola pra frente. Que Deus abençoe vocês. Dê força pra vocês, viu? Ânimo, coragem. Vamos em frente, vai. Vamos em frente que não tem jeito. Às vezes o sinal falha e quando não falha, não desliga. Agora não quer desligar, gente. Que coisa de louco.